Oi, gente, tudo bem? Hoje estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre Dom Pedro I. Espero que vocês gostem. Curtam o vídeo, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative os sininhos das notificações, me ajuda a divulgar, tá? Tô tentando levar um pouquinho da história do meu conhecimento para vocês, espero que vocês gostem, tá bom? Então, para começar, vou falar aqui uma coisa que quase todo historiador fala, né? Dom Pedro I foi uma pessoa muito polêmica, tanto é que muita gente gosta, muita gente odeia Dom Pedro I. Isso é uma coisa muito comum de acontecer, até nos dias de hoje eu falo, né? Que ou você gosta de alguém ou você odeia alguém, isso é comum. Mas Dom Pedro I, uma personalidade muito importante na história, teve esse empecilho. Então, quem foi Dom Pedro I? Dom Pedro I foi filho de Dom João VI com Dona Carlota Joaquina, imperador do Brasil durante 1822 até 1831. Dom Pedro I nasceu lá em Portugal, na cidade de Lisboa, no Palácio de Queluz, onde viveu uma boa parte da sua infância junto com a sua avó, Dona Maria, que na história a gente chama como Maria Louca, né? Dom Pedro I, eu vou ler, gente, porque o nome é gigante, não tem como guardar, né? Foi registrado com um nome enorme. Então vamos lá, Dom Pedro chamava-se Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Por que desse nome tão grande? Era muito comum já na época, né, ter nome grande. Mas os pais dele foram colocando nomes de alguns familiares e também nomes de santos, de anjo, então o nome ficou enorme, gigante. Tanto é que tinha até piadinhas, né, quanto ao nome de Dom Pedro. Dom Pedro sofria com ataque de epilepsia. Até os seus 18 anos, ele teve 6 ataques de crise de epilepsia. Uma coisa muito característica da genética da família deles mesmo. Tanto é que sua avó também sofria, dava surtos, né, psicóticos e tudo mais. Ele permaneceu, então, em Portugal durante boa parte da sua história, da infância. E depois é que ele veio para o Brasil, depois é que ele veio morar de fato no Brasil. Dom Pedro, ao contrário do que se imagina, era uma criança muito levada, muito custosa, mas muito curiosa. Então, ele gostava de música, ele gostava de artes, ele estudava, se propôs a estudar 2 horas por dia, então ele falava, além do português, ele falava inglês, falava latim, falava francês. Então, para a época, ele era uma pessoa bem aquém do tempo, além do tempo dele, né? Ele foi crescendo, se tornando um jovem com o passar do tempo, muito curioso e muito voltado para a área liberal, que ele viu lá acontecer lá no Iluminismo, que ele viu acontecer lá na França, depois na Revolução Francesa. Como ele gostava muito de história, ele lia muito, então isso tudo foi fazendo com que ele tivesse essas características na sua personalidade. Por que que no começo do vídeo eu falei que algumas pessoas odiavam e outras pessoas amavam Dom Pedro? Porque se ele teve várias partes positivas na sua história, ele teve um lado pessoal bem difícil. Tanto é que ele teve várias amantes, vários casos polêmicos, né? Com mulheres, isso tudo foi manchando a sua imagem, né? Ao contrário do que se imagina, o Dom Pedro era muito simples no se vestir, no se comportar. Então, tanto é que quando ele foi declarar a independência, ele estava com uma roupa simples, ele não estava com aquela roupa que a gente vê aí nas imagens, nos livros de história, aquela roupa pomposa, toda linda, toda de corte real, não, ele estava bem tradicional, uma roupa bem simples. Quando ele tinha 9 anos de idade, ele veio junto com a sua família para o Brasil, no episódio do Bloqueio Continental, quando Dom João veio para o Brasil com a família real, que já tem um vídeo no canal, né, falando sobre isso, então depois vocês vão lá assistir. E quando ele chegou no Brasil, pouco depois disso, já ele ainda era bem novo, quando eles começaram a arrumar uma esposa para ele. Foi aí então que encontraram Dona Maria Leopoldina. Dona Maria Leopoldina era uma austríaca, filha do imperador austríaco, cheia de etiqueta, uma mulher muito refinada. Então ela veio e primeiro ela conheceu ele por uma foto, que era muito comum naquela época, né? Os pais arrumavam
os esposos, né, os maridos, os noivos para suas filhas, e mandavam primeiro uma foto, um retrato. Ela já se apaixonou pelo retrato, então ela veio achando que ela iria viver mil maravilhas, mas infelizmente não aconteceu nada disso, né? Infelizmente, Dom Pedro não foi um bom marido para ela. Já durante o noivado, ele enrolou, teve um caso, uma amante francesa no MTR, que os pais de Dom Pedro até tiveram que pagar ela para abandonar Dom Pedro, para não atrapalhar e não manchar o casamento com a Dona Maria Leopoldina. E depois é que ele se casou com a Dona Maria Leopoldina, ele teve 6 filhos. Foram Maria da Glória, em homenagem à Nossa Senhora da Glória, Miguel, em homenagem a um dos seus tios, João Carlos, que é uma mistura, né, de Dom João e Carlota, então João Carlos, esses 2 meninos, eles faleceram ainda quando bebê. Depois ele teve, ainda com a Dona Maria Leopoldina, Januário, em homenagem ao Rio de Janeiro, Paulo, em homenagem à Capitania de São Paulo, Francisco, em homenagem ao Rio São Francisco, e Pedro de Alcântara, em homenagem a São Pedro e também para continuar a linhagem dele. Quando Dom João VI foi convocado para voltar para Portugal, naquele episódio da Revolução do Porto, Dom Pedro I, então, assumiu as rédeas como príncipe regente do Brasil, sempre contando com o apoio da sua esposa Maria Leopoldina, que apesar de viver um casamento onde ela era bem prisioneira, onde ela não tinha muito contato com outras pessoas, ela gostava muito dele. Então, eles tinham muita coisa em comum, por exemplo, a música. Tanto é que daqui a pouquinho eu ia falar para vocês, já vou aproveitar que eu tô falando mesmo, e contar para vocês que o hino da independência do Brasil, quem escreveu, quem compôs ele foi Dom Pedro I. Então, ele tinha esse talento musical, né? Então, quando Dom João voltou para Portugal, o povo português também queria que Dom Pedro fosse. Só que os brasileiros, cerca de 8 mil pessoas aqui do Brasil, escreveram, assinaram, pedindo que Dom Pedro ficasse aqui no Brasil, que foi o que a gente chamou do Dia do Fico, que foi quando ele falou, né? Se é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, diga ao povo brasileiro que eu fico. Então, esse dia se tornou, então, um marco na história de Dom Pedro e um marco na história do Brasil. Dom Pedro, então, se torna uma personalidade realmente da história do Brasil. Logo depois, em 1822, ele declara a independência às margens do Rio Ipiranga, né, como eu já contei para vocês antes. Nesse período, então, ele se torna imperador do Brasil. Por que imperador e não rei? Porque ele foi nomeado imperador. Nomeado por quem? Conta-se que ele aliou-se à maçonaria, os maçons, junto com os militares, deram esse título para ele, né? Esse título de nobreza para ele, como se fosse realmente um cargo, era realmente um cargo muito importante ser, então, um imperador aqui no Brasil. O que Dom Pedro fez de importante, então, como imperador? Fez a primeira Constituição brasileira, que a gente segue ela até hoje. Ele, além de escrever e compor o hino da independência, ele tinha traços de personalidade muito bacana. Então, assim, ele era bipolar. Às vezes ele tinha as crises de fúria, eu acho até que movido pelos ataques de epilepsia, mas também ele tinha muito bom humor, ele via a vida de uma forma muito leve, isso era muito importante para o Brasil naquele período, né, para todo mundo. Então, quando Dona Maria Leopoldina morreu, Dom Pedro I, então, ficou viúvo em 1826, casou em 1829 com a sua amante, Dona Amélia. Então, a Maria Amélia foi a segunda esposa de Dom Pedro, e depois ele teve a sua amante, que todo mundo conhece mais, assim, mais firmemente, que foi a Domitila. Com a Domitila de Castro, que era a Marquesa de Santos, ele teve 5 filhos, 3 morrendo prematuramente. Dom Pedro, então, com 36 anos, ele volta para Portugal, ele falece de tuberculose lá em Portugal, no palácio onde ele nasceu, né, ele morreu lá no Palácio de Queluz também. E aí, depois disso, então, os órgãos de Dom Pedro, o coração de Dom Pedro ficou em Portugal, e o restante dos órgãos de Dom Pedro, os restos mortais dele, vieram para o Brasil quando o Brasil completou 150 anos de independência. Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa história de Dom Pedro I. Não esqueçam de curtir e de compartilhar esse vídeo se você gostou, tá bom? Conto com vocês. Até a próxima. Beijinho. Tchau, tchau.